Podemos começar, Leandro? Já começamos. A gente está no ar. Bom dia, só pessoal. Esperar mais alguns segundinhos, Wesley. Vamos esperar mais um minuto. Pode ser. Queria começar pontualmente às 10 horas, conforme planejado. Ok. A hora que você quiser, Wesley, podemos começar. Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aí nesta fria manhã paulista. Nós estamos aqui em São Paulo e o objetivo hoje é apresentar para vocês como é que a Automation Anywhere pode ajudar as empresas do setor financeiro, bancos, seguradoras e empresas desta área a migrar com mais facilidade, mais velocidade e com mais benefícios nos projetos de transformação digital. Nós vamos ter uma apresentação básica sobre as nossas soluções, o nosso enfoque no setor, e vamos ter uma apresentação prática de como podemos automatizar processos e depois a apresentação de um caso prático, real, por um de nossos clientes, a Isinvest. Então, eu queria dar início ao evento, passando a palavra para o João Braga, que vai fazer a primeira apresentação. João, por favor. Wesley, bom dia pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente hoje, nesta manhã. O Wesley falou uma das mais frias aí, mas vamos começar para a gente ir aquecendo aqui. Bom, está todo mundo me ouvindo bem? Assumo, né? Senão já tinha pedido para eu desligar o mudo. Vamos lá. Aqui eu queria só, para aqueles que não conhecem Automation Anywhere, né, falar um pouco dos nossos números. Né, que os nossos números eles falam por si. Né? Então, assim, a Automation Anywhere ela é reconhecida globalmente como líder em RPA, em transformação digital, e temos, né, aqui mais de 1 milhão de desenvolvedores cadastrados na nossa base, na nossa unidade de desenvolvimento. Temos mais de 2,6 milhões de robôs em produção, que a gente chama de trabalhador digital, né, que é o robô que está trabalhando ali no cliente para gerar retorno para suas operações. Mais de 4.200 clientes empresariais, né, que são clientes com grandes instalações, e estamos presentes em mais de 90 países, né, com um foco especial aqui e a maior cobertura na América Latina. Agora, falando um pouco do que a Automation Anywhere se propõe qual problema a Automation Anywhere se propõe a resolver, que é a transformação digital, que é algo que grandes empresas têm tentado, não só grandes, mas a maioria das empresas tem tentado resolver. E a gente começa até com uma provocação, né? A transformação digital sem automação é uma alucinação. Por que colocamos dessa forma? Porque os sistemas que temos dentro das empresas, e a gente está falando aqui para o setor financeiro, então a complexidade chega a ser um pouco até maior do que a média, em função da quantidade de sistemas presentes no nosso dia a dia de negócio. Então, tem sistemas de front office, tem sistemas de back office, os ERPs, tem as ferramentas de produtividade pessoal. E para atingir a transformação digital, é necessário uma automação do processo fim a fim, e não especificamente em uma plataforma, em um sistema, e sim porque o processo ele permeia todas essas ferramentas. Então, ele vem para uma ferramenta de produtividade pessoal, para um e-mail,
e ele passa por um Salesforce, depois passa com SAP. Então, o processo, ele permeia diversos sistemas e para atingir a transformação digital, a automação ela tem que tocar todos os sistemas, como o processo de negócio ele acontece. E quando a gente começa a falar em automação, né, em transformação digital, é importante deixar claro que a visão da companhia não é substituição de força de trabalho por robô. A ideia é que as pessoas trabalhem junto, que você tenha um trabalhador digital para te auxiliar no dia a dia. Tem tarefas que o humano, que a pessoa, ela é muito boa e precisa continuar fazendo, são as tarefas que agregam valor ao negócio. Então, a gente está falando especialmente de toda a parte de empatia, de relacionamento com o cliente, toda a parte analítica, a identificação de oportunidades, a tomada de decisão, isso são características que a pessoa tem que tomar. E deixa toda a parte operacional, né? Então, pegar a informação do sistema, colocar em outro, checar se a fatura bate com o que está no sistema. Essa parte mais operacional que toma tempo da pessoa, a gente deixa para o robô, o assistente digital, trabalhar, aumentando o tempo disponível e o potencial de retorno que o empregado, né, que o trabalhador, ele consegue gerar para a empresa. E como é que a gente gera valor, né? Então, a gente tem a plataforma que chama Automation 360, a única plataforma que ela tem a opção de ser pure cloud, né, totalmente na nuvem, feita para trabalhar na nuvem. Isso acelera muito o ciclo de valor que eu vou descrever aqui agora, né? Esse ciclo de valor, ele vai um pouco além da automação propriamente dita, né? Então, ele passa por o que o mercado chama de hyperautomation, né? Então, ele passa desde da descoberta do processo, a estruturação de dados, né? A gente tem uma parte importante aqui, passa pela automação do processo propriamente dito, e tem depois os dois últimos passos que fecham o ciclo, que é o compartilhamento dessa automação para uma maior adoção e a otimização para melhor gerar valor da próxima vez. E isso, né, acaba gerando benefícios que vão além do retorno financeiro de horas acumuladas, né? Então, isso gera mais resiliência no negócio, uma vez que você está mais à prova de choques, otimiza o trabalho, os ciclos de desenvolvimento, como a gente está falando de uma plataforma única, eles são cada vez mais rápidos, né? Uma vez que a gente está totalmente integrado e na nuvem, então tem uma série de tempos que a gente consegue economizar aqui. Isso acaba gerando uma melhor experiência do cliente, que está ligado diretamente com a produtividade de funcionário. E aqui, o último, acho que é mais importante para o setor financeiro, que é toda a questão de conformidade e segurança. Tem uma série de regras de compliance, lei de proteção de dados, que a gente consegue mais facilmente cumprir quando está com alguns processos automatizados. E como é que esse ciclo, né, de valor ele se transforma ele se tangibiliza dentro da plataforma? Então, aqui, né, como eu digo que vai muito além do RPA, o RPA está no centro, mas tem módulos para os dois lados, né? Então, começando pelo Discovery Bot, que é o módulo de captura de processos, né? Então, a gente consegue fazer todo o levantamento do processo, priorização, né? Ver qual é o processo que vai ter mais ganho para escolher aquele primeiro, fazendo a priorização, e já gerar a primeira versão do robô, do código daquele robô, agilizando cada vez mais o processo de automação. O segundo módulo, que também é muito importante, que é o IQBot, que é o módulo de estruturação de dados, a maioria dos dados eles não estão estruturados, né? Classicamente, as automações funcionam muito bem, as automações assim, pré-plataforma de RPA, elas funcionam muito bem com dados que estão em planilhas, em base de dados, mas a gente sabe que, na realidade, a maioria dos dados não estão lá, eles estão em e-mails, notas fiscais, documentos, em formulários, enfim. E o IQBot ele trabalha estruturando esses dados que estão em lugares semi-estruturados para que a automação consiga seguir. Aí aqui no meio, o RPA propriamente dito, que é o corpo do nosso robô, né, que trabalha com basicamente dois tipos de automação, que é assistida, quando precisa de uma interação humana, né, então ela roda na máquina da pessoa, quando a pessoa tem que fazer alguma intervenção durante a automação, e a não assistida, que é aquela automação clássica que roda em back-office numa máquina, que pode ser virtual ou física, mas ela roda 24/7 apenas processando informações. E aqui a gente está introduzindo também um novo módulo, que é um assistente virtual, que é um misto dessas duas, né? Então, uma interface que a gente consegue conversar com o robô não atendido, que atende os dois pontos, que eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui, para fechar os outros dois últimos módulos, né, um Bot Insight, que é o módulo de Analytics, que você consegue
tanto pegar os insights da operação do robô, ali, qual robô rodou com mais acerto, com menos acerto, que teve maior retorno, quanto insights de negócio também, né? Então, qual o valor que aquele processo gerou e pegar isso como insight de negócio para tomada de decisão para próximas automações. E, por último, agora aqui a parte de compartilhamento, que é a Bot Store, que a gente consegue compartilhar uma automação. Se vocês desenvolveram uma automação para entrar num sistema, você pode compartilhar essa automação com toda a empresa, para que não tenha que desenvolver novamente e conseguir, assim, gerar valor mais rápido para o projeto de RPA. Bom, dito isso sobre a plataforma, né, agora a Automation Anywhere, globalmente, ela é conhecida por seus mais altos níveis de segurança e compliance. A gente tem as maiores instituições financeiras como cliente. Dos top 10 maiores bancos e seguradoras, 8 estão com a gente, né? 8 são clientes da Automation Anywhere. E nessas conversas, né, a gente acaba levantando quais são os pontos de dor, o que incomoda os clientes, o que faz eles começarem a projetos de automação e transformação digital. E aqui, né, não exaustivo, é muito mais do que isso, mas aqui a gente separou os maiores para dar uma tangibilizada no que as empresas enfrentam de dificuldade. Então, por mais que a gente esteja falando de grandes instituições financeiras, a questão de trabalho de processo manual baseado em planilha ainda é um ponto que incomoda, que isso é um ponto de atenção para as empresas. O sistema legado também, né, pela natureza do negócio, tem muitos sistemas que são mainframes, ainda um pouco mais antigos, que estão presentes. Toda a questão de ataque, né, de cyberataque, que o setor dado o volume de dinheiro envolvido, acaba sendo um grande alvo de ataque, então tem que ter um nível de segurança muito forte aqui. O aumento da expectativa do cliente, né, então tem novas empresas que vêm surgindo, disruptivas, que têm uma experiência muito interessante e isso acaba se tornando padrão para o resto das empresas, então os bancos têm que correr atrás disso. Se isso não fosse suficiente, tem uma pressão por custo, né? Então não adianta fazer tudo isso e onerar muito, porque é um sistema muito eficiente, então tem uma questão de sempre estar olhando para o custo de infraestrutura e também a questão regulamentar, que é muito complexa para o setor, né? Então, tem uma série de regras de compliance que o setor tem que cobrir, e isso acaba sendo um ponto de atenção como desafio aqui. De novo, né, na conversa com os clientes, né, que é não exaustivo, eu não vou passar por todos esses pontos em detalhe, mas é só para dar uma ideia, quando a gente fala de setor financeiro, que processo, geralmente, as empresas, nossos clientes, automatizam. Eu tentei separar aqui por áreas, né, então tem um pouco mais focado em banco, um pouco mais focado em seguradora, para dar uma ideia de que tipo de processos as pessoas acabam automatizando primeiro. Então, só para citar alguns, né, toda a parte de crédito, de empréstimo, vai desde a originação do empréstimo, toda a parte de processamento, preenchimento, aquisição de dados, a detecção de fraude, até toda uma parte de relatório depois para acompanhamento disso. Aqui na parte de sinistro, né, tem automação desde o recebimento até investigações de fraude. Aliás, isso aqui é uma grande aplicação, porque você consegue, dado o volume de sinistros que as empresas têm, antes era praticamente impossível você colocar pessoas para verificar se tinham fraude em todos os documentos. Então, agora, com a força de trabalho digital, você consegue escalar isso muito rápido e colocar esse tipo de detecção de fraude automática para todos os casos, né? E, eventualmente, os que foram flagados como possível fraude, você faz uma análise com uma pessoa. Então, você consegue cobrir um volume muito maior que antes de automação era praticamente impossível. Tem toda a parte de atendimento do cliente aqui, né? Então, esses acho que são os processos mais comuns, que são comuns a todas as empresas, né? Toda a parte de abertura de conta, contrato, a policy, enfim, toda a parte de suporte, a questão de compliance, né? Aí acho que a gente já tem uns casos interessantes também, contra a lavagem de dinheiro, verificação de dados pessoais. E aqui, os dois últimos, na parte de gestão de dados e finanças, é um pouco mais genérico. Ele vai um pouco além do setor, mas o setor, como tem uma massa de dados muito grande, acaba tendo processo de validação, migração e teste mesmo de dados, e toda a parte de reconciliação e a parte de finanças é um pouco mais clássica, é um pouco mais comum no mundo da automação. Bom, continuando aqui, né, eu mencionei ali, agora vou entrar num caso específico de empréstimo, né? Então, vou falar um pouco, quando eu mencionei lá atrás que tinha um misto entre a automação assistida e a não assistida,
é o nosso módulo, que é o ARI, que é Automation Anywhere Robotic Interface, que nada mais é do que uma interface de interação do colaborador, do funcionário com o robô. Da mesma maneira que a gente tem assistentes digitais no telefone, a Alexa em casa, enfim, para te ajudar com tarefas do dia a dia, a ideia aqui é você ter um assistente virtual que consiga, por exemplo, fazer o cadastro de um cliente, você pede para o seu assistente virtual e você não precisa fazer aquilo para naquela divisão entre as tarefas do assistente, você faz as coisas que agregam valor e deixa a parte robótica com o teu assistente para aumentar a sua produtividade. E aí, tem uma série de interfaces que você pode interagir com o robô, desde web, um aplicativo, até o próprio celular. E aqui, só para ilustrar como é que é o funcionamento do ARI, né? Aqui está uma jornada atual, né? Então, a gente gostaria que o cliente entrasse em contato por alguns meios de contato, telefone e e-mail, mas isso é muito mais do que isso. Hoje em dia, a gente tem Zoom, tem Teams, tem WhatsApp, enfim, tem uma série de outros meios que o cliente entre em contato, pode ser interno ou externo, tá, pessoal? E aqui, o funcionário, quando ele recebe aquela requisição, ele tem que entrar em diversos sistemas para fazer o processo acontecer. Então, ali Alt e Tab, copiando informação de um para o outro, eventualmente escalando para uma aprovação, espera aquela aprovação acontecer, se for no final do dia, a aprovação acontece no outro dia, aí volta, ele acabou o processo. E a ideia aqui é colocar alguém no meio, o teu assistente no meio, que é o ARI, e ele vai orquestrar todo esse processo. E quando eu digo orquestrar, ele vai pegar as informações, te mostrar as informações, uma vez que você confirma aquilo, ele atualiza nos outros sistemas, ele faz o fluxo de aprovação, ele pede para o gerente aprovar, ele te avisa quando o gerente aprovou, e você consegue seguir muito mais facilmente com o processo. Agora aqui, né, só para a gente tangibilizar, né, ali um exemplo, né, um exemplo de solicitação de crédito usando o ARI, né? Então aqui tem no cantinho tem uma tela que é o ARI Web, onde você consegue acompanhar todos os chamados que você tem, ou quais estão abertos, quais estão pendentes de aprovação. Você consegue startar um novo, né? Então aqui o que a gente colocou como o humano, né, o colaborador que vai começar um pedido de empréstimo, ele, no lugar de ele pegar todas as informações e entrar em todos os sistemas para fazer esse pedido de empréstimo, ele vai simplesmente executar um robô que vai fazer isso para ele. O robô vai extrair os dados de todos os sistemas, vai apresentar para ele uma visão do cliente, para checar se aquele cliente mesmo, se todos os dados batem, se o CPF bate, enfim, se não é um homônimo. E uma vez que ele confirma os dados do cliente, ele manda executar a verificação de crédito. E quando o robô executa isso, ele já aciona o segurador e já manda esses dados para o segurador. O segurador recebe essas informações, confirma os termos e executa a automação para enviar isso para o cliente assinar digitalmente. Então, as ações que as pessoas têm que tomar, elas são muito mais estratégicas de conferência, checar se aquilo faz sentido. E toda a parte operacional, ela acaba ficando com o robô para fazer, né? Entrar nos sistemas e pegar as informações e mandar, então tudo isso deixa com o teu assistente para fazer, para gerar mais valor para o negócio. Bom, e aqui os benefícios são óbvios, né? Mas acho que é importante passar. Então, você consegue reduzir o custo por empréstimo, você consegue eliminar os erros de processamento, né? O robô acaba sendo muito preciso nessas cópias de informação entre sistemas, e você consegue acelerar o tempo de fechamento e otimizar o recurso, né? Uma vez que as pessoas elas estão disponíveis para tomar decisão e fazer tarefas que agregam valor muito mais quando a parte robótica está sendo feita pelo assistente digital. Agora, esse é um exemplo muito alto nível, deixar agora com o Danilo, para ele fazer uma demonstração aqui para a gente mais, um pouco mais de detalhe. Vamos lá, Danilo. Excelente, João. Bom, primeiramente, antes de mais nada, né, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Danilo. A ideia aqui agora é demonstrar um pouco mais aqui a parte, a interface de produto mesmo, tá? do Automation Anywhere. E para que a gente consiga demonstrar aqui, então, eu escolhi um processo fictício, um processo demo, que é um processo de pré-aprovação de crédito, aqui na nossa queridíssima empresa Infinite Lending. Tá? Recapitulando aqui o processo de pré-aprovação de crédito nessa empresa, antes da adoção do RPA, era um processo bem burocrático, né, não padronizado, utilizando aí planilhas Excel,
e a experiência ali do analista de crédito e dos outros membros da equipe, ela não era satisfatória, né? E principalmente a experiência do cliente, ela não era satisfatória, porque existia muita morosidade aí nesse processo, tá? E utilizando aqui o Automation Anywhere, né? Quando a Infinity Lending começou a utilizar a RPA, a gente já começa a ver aqui, notar algumas melhorias, né, e padronização nesse processo, algumas oportunidades de melhorias. Por exemplo, tá? Hoje, para uma aplicação de crédito, nós conseguimos utilizar soluções nativas do Automation Anywhere, como o IQBot, por exemplo, para conseguir ler documentos e solicitações vindas de e-mail ou outros sistemas, tá? Para coletar qualquer tipo de informação dos clientes. Ou até mesmo nós conseguimos disponibilizar o nosso assistente digital, como o João colocou, o Ari, para trabalhar junto ali com o analista de crédito que recebe essa solicitação ali direto do cliente, né? Um trabalho de front office, tá? Então, o analista de crédito ele consegue conversar diretamente com o Automation Anywhere através do Ari. E a partir dessa conversa do analista de crédito ali no front office com o Ari, ele consegue compartilhar os dados que ele pegou, que ele coletou ali do cliente, direto com o robô de RPA. E esse robô de RPA, ele trabalha em background, fazendo todos os cálculos necessários para trabalhar, então, para fazer uma decisão, então, né, dessa aprovação ou não do crédito de um cliente, tá? Além disso, uma grande vantagem aqui é que o próprio robô de RPA do Automation Anywhere hoje, ele consegue, a partir de uma decisão binária, nesse caso, né, ele consegue fazer um escalonamento para um gerente, por exemplo, de um outro departamento, ou do mesmo departamento para fazer a aprovação ou não do crédito, tá? Então, aqui, nesse fluxo, né, você consegue já perceber que você tem o cliente ali entrando em contato com o analista de crédito, né, conversando ali com o analista de crédito, e esse analista, ele coleta as informações do cliente e já passa esses dados, né, compartilha esses dados com um robô que vai trabalhar de maneira colaborativa com o gestor aqui desse analista, tá? Em um workflow tudo executado dentro do Automation, tá? Então, essa é a ideia aqui, a primeira ideia, né, do nosso processo, tá? Eu vou acessar aqui, então, a plataforma do Automation, tá? Então, como vocês podem ver, hoje a solução 100% web, né? Eu acesso aqui a solução através do navegador, ok? Para esse processo, né, que é o que eu estou chamando de good process, que é um processo bom aqui do processo de pré-aprovação de crédito, nós temos 3 componentes básicos. Tudo isso construído dentro do Automation. Nós temos o robô propriamente dito, tá, que vai fazer toda a avaliação, o cálculo de crédito e a elaboração, né, a construção da carta de aprovação. Nós temos os formulários, né, o formulário de entrada de dados que o analista de crédito vai coletar ali do cliente. E temos também um formulário que é o formulário de aprovação manual do gestor, tá? E aí, um último componente, que é o desenho do processo em si, que vai integrar tudo isso, o robô e os formulários, tá? Então, como vocês podem ver, tudo isso é construído, né, mais uma vez, dentro do Automation 360, tá? Se eu abrir aqui esse processo, né, de workflow, percebam que eu consigo aqui desenhar isso tudo através de comandos aqui, drag and drop também, tá? E aí eu consigo atribuir nesse workflow qual que é a tarefa que vai ser executada por um robô, né? Qual que é a etapa nessa tarefa que vai ser executada por um humano, tá? E uns outros filtros de lógica e de validação do processo, tá? Então, aqui só um exemplo, né? Eu consigo visualizar aqui esse bot, tá? Percebam que todo o robô também eu consigo construir através de fluxos, tá? Então, eu desenho todo esse robô através de fluxos.
E os formulários, eu também consigo construir tudo através de comandos drag and drop também, tá? Então, aqui ele vai carregar para mim um formulário. Perceba que todos os comandos aqui para construção, né, desses formulários eu tenho aqui à disposição dentro do Automation Anywhere. Então, perceba que a interface bem clean aqui, moderna, através do browser, né? E aí eu vou organizando, né, esse fluxo desse processo, tá? Então, aqui só analisando rapidinho, eu tenho um ponto de partida, que é onde eu vou coletar aqui as informações do cliente. Eu tenho um robô que ele vai fazer um cálculo para verificar a aprovação ou não, né, do crédito, tá? E essa verificação ela é baseada em alguns cálculos que ele faz em background, validando se o valor da mensalidade, né, da prestação ali do crédito é maior do que 25% da renda total dele. Se esse valor for maior do que 25%, ele apresenta essa informação para uma validação humana, que seria o gestor de crédito, e aí se o gestor de crédito aprovar esse crédito, né, ele vai automaticamente aqui gerar a carta de aprovação. Se não, ele gera a carta de rejeição, tá? Então, basicamente, um processo aqui simples. Eu vou executar esse processo. Aqui só a título de demonstração, né? Eu vou executar tudo na minha máquina, tá? Então, eu vou só colocar aqui algumas informações, como se eu fosse o analista de crédito, coletando as informações do cliente, tá? Eu preencho aqui algumas informações dele. Tudo isso aqui, mais uma vez, construído aí no Automation direto, tá? Então, é o cara que tem ensino superior aqui, trabalhando no Banco Ali, que é um crédito com prazo de pagamento de 360 meses. Ele tem uma renda aí mensal de R$3.000, com hoje tem 0, e ele quer um crédito aí de R$500.000, tá? Ele tem um histórico de crédito, ele quer uma propriedade, uma residência, uma área urbana. A hora que eu clico em enviar, perceba que toda essa informação ela é enviada diretamente para um robô, tá? E a ideia é que esse robô ele faça esse cálculo de maneira automática, tá? Então perceba que aqui, né, ele acionou um robô que, em um cenário real, esse acionamento seria em background, tá? E aí ele já faz o cálculo, ó, preciso de uma validação humana, porque a renda mensal dele é de R$3.000, mas o pagamento mensal seria de 2.100. Então, eu passei daquele limite de 25%. Tá? E aí ele apresenta aqui justamente para essa revisão manual. Tá vendo? Essa revisão manual seria feita por um gestor, né? Então, eu consigo atribuir aqui nesse workflow, né, qual que é a pessoa que faz essa validação. Nesse caso aqui, o gestor ele vê que o rapaz tem um histórico de crédito positivo, né, e ele vai lá e aprova o crédito. Tá? Quando ele aprova o crédito, é acionado um outro robô que faz a elaboração dessa carta de aprovação, tá? Então, aqui perceba que eu tenho pessoas e robôs trabalhando de maneira colaborativa em um único workflow, tá? Tudo dentro do Automation Anywhere. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no processo, eu tenho a carta de aprovação, acabou de elaborar aqui, tá? Ele pega aquelas informações que foi imputada no ARI e gera aqui a carta de aprovação para o senhor Carlos Alves, tá? Esse aqui é o processo com uma decisão binária, né? Agora, o que acontece se eu conseguir evoluir um pouco mais ainda esse processo, tá? Ao invés de fazer uma decisão 100% binária, o que acontece se eu conseguir integrar aqui, conforme a gente vai avançando, né, no projeto de RPA, eu consiga acoplar um modelo de machine learning aqui dentro do Automation Anywhere para que ele consiga fazer a partir do treinamento desse modelo, ele consiga fazer uma decisão automática, tá? Sem a necessidade dessa decisão binária, né, desse review ali sempre do gerente de crédito. Eu quero facilitar a vida do gerente de crédito e eu quero deixar o meu processo mais inteligente, né, utilizando os componentes aí de aprendizagem de máquina dentro do próprio Automation Anywhere. Então, eu vou simular exatamente esse fluxo aqui agora. Tá? Eu vou fechar aqui essa aba. Tá?
e eu vou aqui para o Great Process. Então, eu tenho o processo bom, que é o processo ele utilizando o ARE já, né? E eu tenho o processo que é melhor ainda, né? Utilizando aqui o ARE com alguns componentes de Machine Learning. Então, eu tenho exatamente os robôs, os formulários e o processo. Agora, perceba que no processo, eu tenho uma outra etapa, né? Que é essa validação, né, dos 25%, tá? Só que além da avaliação dos 25%, eu acoplei aqui um modelo de Machine Learning que, a partir de... ele vai fazer esse entendimento, né? E tentar uma validação de maneira automática, através da massa de dados que ele já tem. E, a partir dessa avaliação, se a porcentagem ali de decisão dele for maior do que 78%, né, para sim ou para não, para aprovado ou para negado, ele vai fazer essa geração da carta de maneira automática ou a geração da carta de negação de maneira automática também. Se for menor do que 78% de certeza do modelo, ele vai passar aqui para uma validação humana, né? E aí, a partir da validação humana, eu vou lá e faço um retreinamento do meu componente de Machine Learning, tá? Para que na próxima interação ele já consiga ter mais confiabilidade aqui no modelo, tá? Confiabilidade acima de 78%, ok? Então, eu vou executar esse carinha agora, né? O exemplo aqui a gente vai continuar no mesmo, então, vou colocar aqui Carlos Santana, por exemplo, gênero masculino, né? Ele é casado, sem dependência, ensino superior, trabalha no Banco B, que é um prazo de crédito de 360 vezes, a renda dele é de 4.300, renda do cônjuge, que ele é casado, R$ 2.013, por exemplo, e ele quer um crédito de 194 mil. Também tem histórico de crédito, mas ele quer uma propriedade rural, tá? O que vai acontecer aqui? O robô ele vai pegar todas essas informações, tá? Vai fazer o cálculo e vai ver se ele tem uma confiabilidade. Ó. Ele tem 76% para aprovado e 23% para negado. Então, ele não passou daquele 78%. Ele vai pedir uma validação manual do gerente. Tá? O gerente vai lá, aprova esse crédito. Tá? Uma vez aprovado esse crédito, é acionado outro robô novamente, que vai retreinar o meu modelo de aprendizagem de máquina, baseado nessas informações que foram aprovadas, e vai gerar a carta aqui de aprovação, certo? Então, se eu vier aqui no Great Process, eu tenho aqui o meu dataset, tá? Um dataset simples aqui, só para a gente ter um efeito de demonstração. Né? Ele está fazendo toda a aprendizagem de máquina aqui nesse momento, tá? O analista de crédito, hoje, tanto o gerente, eles poderiam ficar livre aqui para trabalhar em outra atividade, né, no computador dele, enquanto o robô vai fazendo todo esse treinamento de modelo, a máquina não fica travada, tá, no cenário real. E aí foi retreinado esse robô e passou para a etapa aqui de geração da carta de pré-aprovação, tá? Então, aí o robô vai lá, vai gerar aqui agora essa carta. Perceba aqui que acabou de ser criado o documento. Né? Está terminando de recriar. Então, perceba que acabou de ser criado aqui o documento com a carta de aprovação. Agora a gente, né, fazendo proveito aqui do modelo de Machine Learning, eu vou atender um outro cliente aqui agora. Tá? O Carlos Alberto, por exemplo, né? Gênero masculino, casado também, sem dependentes, ensino superior, trabalhando no Banco Y. Ele quer um crédito com prazo de 360 meses. E tem aqui, eu vou colocar exatamente as mesmas informações para a gente perceber como que o ARE agora ele vai trabalhar diferente. Tá? Então, aqui eu tenho as mesmas informações de um outro cliente,
né? Na primeira etapa, ele caiu ali para uma validação manual, tá? Porque o modelo ainda não tinha certeza absoluta, não passou dos 78%. Nesse caso aqui, ó, ele já tem 78,1% de certeza que o crédito pode ser aprovado. Então, ele automaticamente, o modelo automaticamente se baseia na decisão humana, né? E cai ali na fila de gerar a carta de pré-aprovação de maneira automática, tá? Então, aqui é não só o robô trabalhando nas atividades ali, nos cálculos, né, de maneira automática, mas também trabalhando na decisão humana, né? Então, é o robô simulando também a decisão humana, tá? Tudo isso de maneira integrada aqui, trabalhando de maneira colaborativa com o analista de crédito e o gerente de crédito. Então, eu tenho aqui a carta de aprovação que foi realizada agora pelo robô de maneira automática também para esse cliente, Carlos Alberto. Ok? Então, essa aqui foi uma demonstração simples para a gente mostrar aqui como que um robô e um humano conseguiria trabalhar de maneira colaborativa, utilizando ou não alguns componentes de Machine Learning já dentro do Automation Anywhere. Tá bom? João, por gentileza, volto com você. Obrigado, Danilo. Deixa eu voltar para a tela aqui. Bom, depois da apresentação do Danilo, aqui antes de passar a palavra para o Léo, só gostaria de comentar rapidamente aqui, um dos nossos casos, né, de sucesso aqui na América Latina. Então, o Banco Colômbia, para aqueles que não conhecem, é o maior banco da Colômbia. A gente, diferente de alguns projetos, eles optaram por fazer um projeto bem intenso logo no primeiro ano para maximizar o retorno. Então, eles tinham um grande desafio, que era o tempo de espera nas agências, né? Então, os clientes iam para a agência para fazer aquelas atividades que podem ser automatizadas, e isso acabava gerando um grande fluxo na agência e um grande número de pessoas para atendê-los. Então, a solução ali, né, que eles optaram no momento, era automatizar algumas tarefas operacionais do front office. Isso aí passa por desde transferência bancária, enfim, cobrança, abertura de empréstimo, conta, processamento de financiamento de veículos, tarefas do dia a dia da operação do banco mesmo. E eles fizeram tudo isso, né, essas automações, e fizeram o deploy disso para todas as agências e para a central de atendimento. Então, eles atingiram, em um ano, com essas automações, fizeram um rollout para todo mundo e conseguiram atingir 30 mil usuários dentro, 30 mil funcionários nas agências e call centers, utilizando as automações. E isso, eles conseguiram um resultado bem expressivo, né, de 19 milhões de dólares neste primeiro ano de investimento, reduziram bastante o tempo de resposta, né, o tempo de espera nas agências, que era o principal objetivo, e conseguiram isso com uma fração do investimento. Né? O investimento, para cada dólar investido, eles retornaram 13 vezes. Então, foi um projeto com um retorno bem interessante. A gente tem projetos da mesma magnitude aqui também em clientes bancários aqui no Brasil. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Léo aqui, por favor, Léo. Obrigado, João. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, sou coordenador RPA na Easy Invest by Nubank. Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite da Automation Anywhere por esse evento, com ricas informações. Este é um evento que representa bastante minha trajetória profissional, né, porque eu já atuei nesses 3 setores do mercado com RPA, e eu particularmente gosto muito de ouvir clientes que falam sobre seus resultados, a implementação de uma solução, e acredito que minha apresentação aí será de grande ajuda para alguma tomada de decisão que venham ter. Vou dar, assim, um rápido overview, tá? Sobre a Easy Invest, sobre a nossa equipe, como está. Easy Invest tem 53 anos de idade, não parece muito, tem uma carinha de fintech, com 30 bilhões aí sobre custódia. Agora juntamos forças aí com a Nubank para revolucionar o mercado de investimentos e ajudar a descomplicar aí a vida financeira de bilhões de brasileiros. Nossa equipe é uma equipe muito nova, tá? Começamos a operação agora em janeiro desse ano com 3 desenvolvedores. Já temos aí mais de 25 ou quase 30 projetos entregues de RPA.
Nosso principal objetivo agora é escalar nossos processos de renda fixa, né? Devido a essa integração com o Nubank, muitos novos clientes entrando, a gente precisa comportar toda essa entrada de novos clientes, né? E a Automation Anywhere tem nos atendido muito bem aí, nossa parceira, com a ferramenta 2019, que virou a 360, a gente vem construindo aí uma história muito bacana. Bom, o desafio aí que a gente tinha era substituir um processo legado que não estava funcional. Foi feito um desenvolvimento na ferramenta Python, tá? Tinha um RPA feito em Python e que não estava mais funcionando, tá? Então, esse processo não tinha governança, não tinha documentação, não tinha log, não tinha rastreabilidade. E o pior de tudo, ele não funcionava mais, tá? O legado, o cara que cuidava disso saiu, e o pessoal, a equipe ficou sem esse painel, essa funcionalidade que eu vou apresentar agora. Tínhamos que dar uma rápida disponibilidade dessa nova solução para os nossos clientes internos, porque desde que paralisou o processo, eles estavam fazendo todo o processo de uma forma manual, e o tempo precioso deles estava sendo, né? Eles tinham muitas coisas para fazer, estava concorrendo com outros processos que eles tinham, tá? A gente tinha que disponibilizar essa solução de uma forma muito rápida, tá? Porque, na verdade, a disponibilidade disso tinha que ser 24/7. Isso não poderia ficar sem atuação deles. Essa ferramenta, essa solução, tinha que ficar disponível para os usuários a todo momento, tá? Sem nenhum tipo de indisponibilidade. E essa solução ela tinha que ser totalmente escalável, tá? Depois que a gente fez essa integração com o Nubank e com esse alto volume de transações, esse sistema precisava ser escalável a qualquer momento, tá? Então, a gente sentou e viu algumas soluções de mercado que a gente poderia substituir esse processo que estava legado, tá? Por uma nova solução. Então, a gente chegou com uma contratação de uma ferramenta low-code de mercado. Essa solução não foi viável devido ao seu alto custo de implantação. Então, a gente falou, vamos tentar priorizar essa interface, esse sistema, com a nossa equipe de desenvolvimento. Também não deu muito certo, porque a equipe não conseguiria disponibilizar isso a curto, médio prazo, tinha muita demanda no backlog da equipe de desenvolvimento, então essa opção também foi descartada. Em uma rápida conversa que eu tive aí com a equipe da Automation Anywhere, eles me deram a solução de eu desenvolver essa interface, essa aplicação, com o ARIA, a nova ferramenta que eles estavam disponibilizando dentro do Automation 360. E o que me despertou muito minha curiosidade era que tinha um baixo custo para implantação comparado a uma ferramenta low-code de mercado ou comparado ao deslocamento de uma equipe de desenvolvimento para desenvolver essa solução. A implementação era muito rápida, pode parecer mentira, mas depois que eu fiz uma reunião com eles, eu juntei o meu time e de uma forma totalmente autônoma a gente conseguiu em 2 dias desenvolver essa interface que eu vou demonstrar no próximo slide. Realmente é muito tranquilo de fazer, é bem didático a ferramenta. E ela me garante, por ser na nuvem e tudo mais, uma disponibilidade 24/7, tá? Era uma das minhas premissas. E tinha governança, que era uma outra premissa. Era rastreável, era logado, eu conseguia manter o controle de tudo, gerar relatórios temporais e tudo mais dentro de uma única aplicação, tá? João, se puder passar para o próximo slide, tem um rápido vídeo. Esse é um vídeo que eu trouxe para vocês, demonstrando como que é a ferramenta, tá? Essa é a ferramenta que a gente construiu em 2 dias, e ela basicamente tem a mesma cara do processo legado que foi desenvolvido em Python anteriormente. Então, vocês podem ver que aqui é possível fazer um filtro, o nome do ativo, selecionar um índice. Essa interface é para fazer gestão de prateleira de debêntures, do nosso produto de debêntures, em tempo real. Então, o usuário consegue filtrar qual que é o título que ele quer fazer uma alteração, ele consegue ativar ou mostrar preços, ativar ou desativar, e aqui ele vai alterar a taxa, tá? Quando ele faz essa alteração de taxa, que era uma taxa, vamos supor, de 3% para 6,5%, ele clica no botão calcular, o próprio ARI já faz uma requisição no site da B3, ele chama uma API, ele faz essa atualização de PU, que a gente chama, né, do preço unitário. Nessa interface, eu já tenho uma conexão com o Oracle, eu tenho essa autenticação no sistema da B3, eu chamo APIs para cálculo, eu faço integração com o serviço de mensageria, no caso, se não me engano, a gente usa o RabbitMQ,
a gente tem a possibilidade também de inserir não somente o produto Debenture, mas eu também consigo expandir para outros produtos de uma forma muito rápida. Vocês podem ver que a aplicação consegue logar ali para mim. Eu consigo também no meu roadmap de colocar alguns botões para a geração de relatórios temporais. Consigo fazer também algumas outras integrações com outros sistemas, e isso eu consigo disponibilizar para o usuário, para quantas pessoas estiverem na equipe, tá? E de forma totalmente paralela e sem nenhuma intrusão nas aplicações. Isso foi uma solução extremamente eficaz, o que nos ajudou demais, tá? E realmente se tornou um case de sucesso dentro da nossa empresa. Esse é nosso primeiro case de sucesso. A gente espera fazer muitos outros processos. Depois que a gente implementou essa solução dentro da empresa, conseguimos identificar muitos outros RPAs que poderiam ser implementados dentro de uma interface igual a essa, tá? A gente sabe que tem muitos projetos de RPA que são declinados por conta de que tem alguma interação humana aí no meio do caminho que anteriormente não era possível de automatizar. Então, a gente fazia aquele assessment, aquela verificação de mapeamento de processo, e já verificava, essa etapa do processo aqui precisa de uma intercepção humana, de uma inteligência humana, então isso não vai dar para fazer. Hoje, com o ARI, isso já é possível, tá? Como o Danilo explicou anteriormente, a gente consegue parar o processo em alguns momentos, fazer com que o humano consiga fazer uma intercepção, alguma transação manual, e depois a gente continuar com o robô. Então, isso está ajudando muito a gente conseguir entregar cada vez mais robôs, cada vez mais projetos de uma forma rápida e barata, né? Bom, eu acho que era isso a mensagem que eu queria passar, o nosso case, um case muito interessante. Aproveito essa oportunidade para agradecer aí mais uma vez o apoio aí que eu tive da Automation para desenvolver isso daí. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram falar, estou à disposição aí. Combinado, João? A gente tem que agradecer, porque é muito legal ver, né, tudo que a gente prega aqui e fala, né, os módulos ver em ação, né? Então aqui a gente conseguiu vocês conseguiram colocar isso no ar num tempo, né? Voltando para lá para o começo da apresentação, um tempo muito rápido, né? Foi 2 dias de desenvolvimento e ali a gente tem toda a parte de interação, enfim, integração com a API da B3, depois tem os sistemas internos de vocês, onde vocês têm que atualizar isso, então tudo isso funciona numa interface, assim, rápido de desenvolvimento, vocês conseguem expandir isso para demais produtos, assim, vocês conseguem aumentar o número de usuários, então é muito legal ver esse case. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Opa, eu que agradeço. Bom, pessoal, era isso? Agora eu não sei como é que a gente está, Leandro, agora. Temos 2 perguntas, João. Coloquei no chat para você ler, por favor. Só um pouquinho. Eu acho que eu consigo ler a pergunta aqui, João, se você precisar. Legal. Eu estou procurando aqui, eu estou perdido. Vamos lá. A primeira pergunta, eu acredito que seja para o Léo, né? O usuário percebeu uma melhor usabilidade da aplicação através do assistente digital? Acredito que seria o feedback da área usuária, né? Exato. A gente tentou fazer uma versão melhorada do que o usuário já tinha, tá? Então, antes, aquele formulário que eu mostrei para vocês, o usuário tinha com algumas informações, com mais informações, o que deixava aquele formulário, aquele cadastro um pouco mais burocrático. Então, além da gente disponibilizar de forma rápida esse formulário, essa solução para o usuário, a gente também enxugou algumas coisas no processo que não estava sendo utilizado anteriormente. Então, ele sim percebeu uma melhor usabilidade e melhorou muito mais o processo, porque muitos campos foram retirados. E agora eu também tenho a opção de colocar para ele um botão para ele gerar relatórios, o que antes ele não tinha. Ele consegue acompanhar em real time quantas requisições ele fez no dia, quantas atualizações ele está fazendo. Então, com certeza, ele teve uma melhora muito grande e isso eles nos mostram isso diariamente
devido aos dados que eles geram. O volume de transações aumentou muito desde que a gente implementou essa solução. Legal. Legal. Tem outra pergunta aqui também. Eu vou continuar lendo aqui, tá, João? Tá, obrigado. Quando você achou as perguntas, eu parei de procurar. Ok. O ARI também pode ser disponibilizado via cloud? Excelente questionamento. Sim, o ARI pode ser disponibilizado via Cloud Automation Anywhere, tá? Então, realmente, não existe necessidade de nenhuma instalação on-premise. Hoje, a Automation Anywhere, ela possui, né, um data center no Brasil, para atender os clientes do Brasil, sempre focando aí também em atender todas as regulamentações e recomendações do Bacen também, tá? Então, nós procuramos sempre manter esse compliance e certificações de segurança. Então, para atender isso, nós temos esse data center no Brasil que disponibiliza toda a solução do Automation 360, tá? Não só o ARI, mas como a solução de RPA, Analytics, né, de descoberta de processos, tudo isso fornecido via cloud como serviço. E a grande vantagem de ter isso tudo é que, por exemplo, nessa demonstração que eu acabei de fazer, o acesso é 100% via browser, qualquer colaborador da empresa consegue, através de 1 ou 2 cliques, acessar a solução, acessar o ARI, né, seja do computador Windows, seja de um Linux, de um Mac, seja do celular, do tablet, qualquer dispositivo, ele consegue já acessar o ARI e começar a interagir, né? Já ter o assistente ali à sua disposição, tá? Sem necessidade de nenhuma instalação na máquina local. Tudo isso fornecido via cloud, tá? Legal. A gente tem uma última pergunta aqui do Vinícius Roque, pessoal. Ele pergunta, já tenho as actions para desenvolver o ARI e já fiz alguns testes. Preciso de alguma licença adicional? Legal. Bom, o ARI, ele eu acho que essa que é melhor eu responder. O ARI, ele é um módulo, né, novo, que ele veio aqui com Automation 360. E, assim, nos novos pacotes que a gente tem comercializado, o ARI já vem incluso. Então, dependendo, aí tem que ver um modelo de licenciamento que você está inserido, mas senão a gente pode conversar e incluir isso no seu licenciamento. O ARI, ele é diferente dos demais módulos, né? Ele é contado por usuários que vão interagir com o robô e não por robô. Então, é um modelo um pouquinho diferente, que geralmente está incluso nos novos pacotes. Tem mais uma aqui do Nicolas, né? Ele integra com o sistema antigo que o banco possa utilizar? Sim, uma das grandes vantagens do RPA em si é que ele consegue navegar por diferentes camadas, né, de sistemas. Então, seja um sistema legado, seja um mainframe, um 3270 aí da vida, né? Seja um sistema web, o ARI ele consegue capturar, né, e manipular informações de todos esses sistemas, tá? E agregar tudo isso em em uma única visão ali para o usuário final, tá? Então, respondendo mais de maneira objetiva a sua pergunta, sim, é possível a gente usufruir do ARI, o assistente digital, e esse assistente digital capturar informações de qualquer tipo de sistema, seja ele legado ou não. Bom, pessoal, Ok. estão uns minutinhos na frente aí. Queria agradecer a participação de todo mundo, né? O time da Automation Anywhere que está à disposição. Agradecer mais uma vez o Léo, né, por contar o case dele aqui, que a gente acha que foi super válido. Obrigado, Danilo, pela demonstração também. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, a gente pode entrar em contato diretamente conosco, comigo. A gente vai ter prazer aí em conversar sobre o assunto e tirar algumas dúvidas adicionais que possam surgir. Obrigado, pessoal.
Pessoal, obrigado. Um excelente dia. Obrigado.